Quero cumprimentar você que nos assiste pelo vídeo. Nós estávamos transmitindo ao vivo, porém a transmissão não suporta. A rede está muito fraca hoje. Nós não temos internet para transmitir, então nós vamos gravar esse vídeo e vai aparecer depois para você no YouTube ou no Facebook também. Tá bom? Bom, o estudo de hoje é o estudo do Apocalipse capítulo 11, que fala sobre o período da sexta trombeta. Irmãos, nós já oramos, então convido você que está chegando agora que possa fazer a oração pessoal antes de estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espiritual e nós precisamos do ensino de Deus para que a gente possa compreender. Apocalipse capítulo 11, nós estamos vendo esse personagem que João vê. Esse personagem aqui, eu vou explicar o que significa, tá? Pode baixar um pouquinho mais, irmão? Nós estamos só decorrendo um pouquinho, depois a gente vai ler, né? Aqui, ó, alguns eventos que ele menciona. Tudo isso aqui nós vamos acabar explicando para vocês o que significa. Nós estamos vendo aqui um cenário, pode subir um pouquinho mais, irmão? Duas tábuas, as tábuas da lei de Deus aqui, né? Vestidas de saco. O que significa isso? Por que eu estou mostrando isso aqui, irmãos? Essa é uma visão que muitos hoje torcem a visão para sua própria condenação, infelizmente. Muitos acabam dizendo que essas duas testemunhas são pessoas físicas. E nós vamos ver na palavra hoje que não é bem assim. O símbolo bíblico, ele deve ser interpretado pela própria Bíblia, e não por aquilo que a gente acha ou que a gente imagina. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos iniciar a leitura. Eu vim para mim colocar aqui a Bíblia na tela. E aí, não sei se no vídeo está aparecendo, consegue dar para ver ali? Dá para ler lá no vídeo? Ok. Então, você que está nos assistindo, você pode acompanhar aqui ou, melhor, se na tua Bíblia, tá? Vamos ler o capítulo 11 e aí depois nós vamos vir interpretando verso a verso, mostrando aquilo que significa. E claro, extraindo a palavra de Deus, ou seja, a mensagem que Deus nos tem para hoje. Tá? Diz assim: foi-me dado um caniço, ou uma vara, caniço semelhante a uma vara. E foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo e não nessas. Porque foi dado aos gentios, e estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e essas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são... Esperar um pouquinho. Estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aqui no verso 6, aqui na minha Bíblia, nessa tradução, aqui é homens, mas a tradução melhor é essa aqui. Verso 6. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova. Então, homens aqui pode ser uma falha de tradução, tá? Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Bom, vamos parar aqui um pouquinho. A besta do Apocalipse, quem lembra quem é? Quem é? João Paulo? Pode falar mais alto. João Paulo? Mais alto? João Paulo. O nome todo? João. Aí. Papa João Paulo II. Amém. Então, a besta do Apocalipse, quem acompanhou, infelizmente, irmãos, quem acompanhou os vídeos anteriores, que assistiu e lembra, sabe quem é. O vídeo do Apocalipse 17 ele foi excluído, né? Mas nós vamos regravar de novo.
Então, a besta é o papado, tá? Vai vir, ou seja, vai se tornar um poderio perseguidor na pessoa de João Paulo II, que virá dos mortos, tá? Quem não viu, assista o vídeo quando a gente postar, ou se não, procura no canal TV Advertência Final, né? TV Advertência Final, no português. E no espanhol, lá Advertência Final, tá, também tem esse vídeo, tá? Vamos avançar então. Então nós estamos vendo que o período do reinado da besta e da sexta trombeta, eles se cruzam, né? Eles acontecem no mesmo período, tá? Vamos lá. E os corpos, e os seus corpos, perdão, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Foram mortos 7.000 homens. Os demais foram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo aio. Então, aqui termina a sexta trombeta, tá? Porque aqui diz, é passado o segundo aio. Ok? Bom, vamos lá. Essa expressão, o segundo aio, também faz muito sentido para você, que nos assiste agora, para a marcação que está aqui, o irmão Hélio também, né? Mas eu já explico, essa expressão ela vem desde da trombeta número 4, que ele fala ai, 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 das outras 3 trombetas que ainda hão de tocar. Então, cada trombeta que viria depois seria um ai, ou seja, um momento de grande dor na terra. Tá? Vamos lá. Vamos então agora fazer a interpretação da Bíblia. Vamos voltar lá no início? Aqui. Foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Bom, esse primeiro verso ele tem 2 interpretações. Vamos tratar de uma apenas, e apenas a mais simples. Tá? Quando ele fala de medir o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram, está falando de uma comparação que Deus vai fazer entre o padrão divino, representado aqui pela cana. Qual que é o padrão divino? Vocês lembram? Amém. Sim, Jesus, mas... A lei. Amém. A lei de Deus. A lei de Deus é o padrão. A irmã que falou, é Jesus. Claro, Jesus sim é o padrão, por quê? Porque ele obedeceu a lei. Né? E na verdade a lei é uma expressão do caráter de Cristo. Então, é a lei de Deus, o padrão. Tá? E quando ele fala que vai ser medido o santuário de Deus, o altar de os que nele adoram, isso nos leva a entender o seguinte: a igreja do Senhor vai ser comparada com o padrão. Os que pregam o altar. Os que pregam o altar serão comparados com o padrão. E aqueles que estão nos bancos, né? Os crentes de banco, vamos dizer assim. Aqueles que estão assistindo. Tá? Todos serão comparados com o padrão. Isso nós podemos entender, irmãos, o medir como julgamento. Tá? Vamos abrir a Bíblia para a gente entender isso. Para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 7, verso 2. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Aqui diz assim: porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. Com a medida com que medis, vos medirão a vós.
Então, medir, a Bíblia ela tem essa ligação com o julgamento. Tá? O julgamento, o juízo investigativo, ele já iniciou há mais de 180, 170 anos. Né? Eu não vou então, aqui eu não lembro exatamente quantos anos, né? 180, né? Exatamente. Há cerca de 180 anos já iniciou o juízo investigativo, tá? Mas, nesse período da sexta trombeta, é um período onde o julgamento, ou seja, a comparação que Deus fará com o seu povo. Não pensem que é qualquer pessoa, é o seu povo que será medido por Deus. Então isso já nos leva a entender uma coisa. Bom, nós devemos estar preparados para esse momento. Tanto os obreiros, né, a igreja como um todo, as doutrinas devem estar em harmonia com a palavra e também os crentes de banco devem estar com as suas vidas entregues a Deus e obedientes. Caso contrário, a cana vai sobrar, né, vai passar. Vamos dizer assim, a régua, o padrão de Deus, a lei de Deus. Então, irmãos, aqui já fica um chamado para nós, uma orientação para nós. Preparo espiritual é super importante. Nós vamos enfrentar este momento da sexta trombeta e aí onde seremos julgados, tá? Seremos comparados com o padrão divino. E aí, vamos voltar para Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11, no verso 2, a partir do verso 2. Mas deixe o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos lá. O átrio era a parte de fora do templo. Tá? Ou seja, o átrio aqui está representando os gentios. Tá? Então, o juízo para eles ainda não acontece. Por quê? Por que o juízo dos ímpios eles não acontece no mesmo momento que o juízo do povo de Deus? Bom, vamos abrir. Antes, né, de abrir o livro da passagem, eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Cidade santa é uma expressão usada na Bíblia para se referir ao povo de Deus, tá? A Bíblia não diz assim, vocês vão lembrar. Vós sois geração santa, nação eleita. Geração eleita, nação santa. Sacerdócio real. Então, e também quando essa expressão é utilizada, a cidade santa, ela refere sim ao povo exclusivo de Deus. Nesse caso, os guardadores dos mandamentos de Deus. Tá? Bom, vamos lá abrir no livro de 1 Pedro. Pedro, capítulo 4, no verso 17. Falando agora sobre o juízo do povo de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Tá? Então o julgamento ele começa por aqueles que sabem a palavra. Deus ele vai julgar aqueles que conhecem. Tá? Por que isso? Eu já explico. Pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Ou seja, o julgamento começa por nós. Justo. Né? Justo. Ele vai julgar quem sabe, quem conhece. Quem não sabe ainda tem a chance de conhecer. Certo? Agora, e aqueles que sabem e já não obedecem? Serão julgados? Também não, porque a Bíblia diz assim, vamos abrir no livro de João capítulo 3, verso 19. Se os irmãos não estiverem entendendo alguma coisa, podem perguntar. Bom? Fiquem à vontade. Exatamente isso aqui. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Né? Vamos ler o verso 18.
Bom, primeiro, vou explicar isso aqui. A pessoa recebeu a luz e amou mais as trevas, o que vai acontecer com ela? Verso 18. Quem crê nele não é julgado. No caso, condenado, tá? Essa expressão aqui, essa palavra não está bem colocada. A minha é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então, não tem por que julgar uma pessoa que já está condenada. Certo? Como é que está na Bíblia de vocês? Vocês acharam? Condenado. Né? Amém. Não parece condenado. Ok. Então, irmãos, por isso que os ímpios não são julgados ou comparados com a lei de Deus no mesmo momento que os justos. Pois não conhecem e outros realmente não querem. E aí, não há o que se fazer. Né? Até aqui deu para entender, irmãos? Então, e esse evento vai acontecer no período da sexta trombeta. Tá? Depois eu dou uma palhinha ali de quando é que vai ser. Bom, vamos lá então. Apocalipse, novamente. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11. E vamos avançar, né? Vamos tentar aqui ser um pouco mais rápido, porque o tempo está passando. Irmãos. Apocalipse capítulo 11, no versículo 3 em diante. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. 1260 dias são cerca de 3 anos e meio. Tá? E quem são essas duas testemunhas? Vamos descobrir? Tem gente que fala que é Enoque, Elisa. Gente, eu posso dizer para vocês com toda certeza, não é. A Bíblia, ela nos apresenta, vamos abrir em Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. Diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. As tábuas do testemunho são que testificam da vontade de Deus para o homem. E também do meio da felicidade, vamos dizer assim. O meio do ser humano ser feliz é aceitando a Jesus e obedecendo os mandamentos. Né? Os mandamentos de Deus são bons. Então, as duas testemunhas mencionadas no Apocalipse referem-se aos mandamentos de Deus. Ah, mas os mandamentos não pregam, será? Claro que eles pregam. É só você ler eles vão falar direto com você. Ah, mas o que significa então o fato deles pregarem vestidos de saco? Bom, irmãos, nós, aqueles que aceitamos a fé um dia, nós temos por dever anunciar a verdade bíblica. E a gente tem o costume de dizer que sempre o cristão já nasce como missionário, né? Ele vai pregar, nem que seja com a vida dele, ele vai pregar. Então será um período de 3 anos e meio que a lei de Deus será anunciada com perseguição, com vergonha, com críticas e por aí vai. Mas o que isso tem a ver com vestir-se de saco? Bom, antigamente tinha-se o costume de quando a pessoa estava de luto, ou envergonhada, ou muito triste, deprimida, ela raspava a cabeça, vestia-se de saco, para demonstrar a sua pequenez e a sua insignificância. E aquilo era um significado de sofrimento, que a pessoa estava muito sofrida. Estava com pesar no coração. Né? Estava passando por angústia. Ou a pessoa estava condenada à morte, etc.
Então, irmãos, quando a Bíblia fala que a lei de Deus seria, ou seja, a lei de Deus profetizaria por 3 anos e meio, vestida de saco, é um período que nós, que vamos pregar a palavra, todo cristão verdadeiro, na verdade, ele vai estar sofrendo por obedecer a Deus. E o avanço da pregação da lei de Deus vai ser com muito custo e muito sofrimento. Tá? Então daí é importante o preparo que nós falamos no início. Lembra da comparação com a lei de Deus? Então, se a nossa vida estiver conforme o mandamento de Deus, Deus estará conosco, será momentos difíceis, mas teremos a vitória. Agora, se nós não estivermos com Deus, nós estaremos do outro lado, né? Do lado que vai pisar o povo de Deus. Então, é muito importante, isso que eu estou falando, irmãos, não são palavras minhas, tá? Vamos abrir no livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Versículo 9 a 11. A 12, 9 a 12. Aqui Deus ele fala algo muito forte. Assim, ele está falando da vida do anticristo, tá? Lembrem-se que a besta do Apocalipse vai aparecer nesse período, tá? Fala assim, a esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam a mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na injustiça. Algumas traduções, no caso aqui a minha, fala para que sejam condenados todos. Veja a dureza dessa palavra. E é uma palavra nua e crua, né? Claro que em Cristo há salvação para todos, tá? Mas aqueles que decidirem não aceitar a salvação oferecida por Cristo, só lhe resta um caminho. Veja bem, não recebeu o amor da verdade para ser salvo. Deus estará contra ele no final do tempo. Né? Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, se a pessoa hoje rejeita a verdade, amanhã ela vai estar tão cega que ela não vai conseguir enxergar. E Deus vai permitir que o engano venha e que ela creia na mentira e vai ser condenada achando que está certo. Ela só não vai ser condenada achando que está certo porque Deus vai falar para ela antes, né? Você vai ter isso. Mas, até lá no finalzinho, ela vai achar que tem chance. Então, irmãos, vejam bem o perigo, tá? É necessário que nós estejamos sempre com o coração quebrantado diante de Deus, buscando de Deus a instrução, para que nós sejamos salvos nesse momento, tá? Vamos voltar para o Apocalipse. Então, as duas testemunhas vestidas de saco ali referem-se à lei de Deus. Viu? Vemos que não há nenhum misticismo aqui. A lei de Deus que vai ser proclamada em meio à perseguição, tá? Irmãos, está ficando claro? Está dando para entender? Se tiver algum termo que vocês não entendem, vocês podem perguntar. Cassandra, irmão Hélio, também? Se tiver alguma coisa que não está entendendo, pode perguntar. Tá bom? Tá vendo? Bom, vamos lá. Eu sei que vocês pegaram já o estudo caminhando, né? Mas vamos lá. Né? No verso 4 em diante diz assim: estas são as duas oliveiras que estão, os dois candeeiros que estão diante do Deus da terra. Bom, aqui é dito, eu vou explicar rapidamente porque o nosso tempo está se longo, né? Quando fala que são os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra, lembre-se que quando João vê o templo de Deus no céu e foi vista a arca do concerto, o que tem dentro da arca? A lei de Deus, as duas tábuas da lei de Deus. Ou seja, então as duas tábuas da lei de Deus, os mandamentos de Deus que estão lá.
Aí por que fala que são as 12 oliveiras? Oliveira era a planta de que se extraía o óleo, antigamente. E o óleo, na Bíblia, ele tem a ligação direta com o Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. Logo, a lei de Deus é uma lei espiritual. Com toda certeza vocês já leram isso em algum momento. Né? A lei de Deus é uma lei espiritual. Por isso que é dito que elas são as oliveiras. Ou seja, dela emana a vida. Vida espiritual. Aqueles que a obedecem. Né? Bom, vamos lá. Detalhe, só quero abrir um parêntese aqui. Talvez muita informação, mas acho que convém. A nossa santificação ela depende da nossa obediência aos mandamentos, aos 10. E principalmente ao 4º mandamento que fala do dia de repouso. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que eles saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Deus nos santifica no dia de sábado. Tá? Então, por isso que dela provém vida espiritual também. Tá? Bom, vamos avançar. Então, verso 5. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser causar mal, assim, importa que assim seja morto. Bom, irmãos, vamos, não sei se vai ficar muita informação, mas vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 15. Capítulo 15. Eu sugiro aí para você que está assistindo pelo vídeo, para os irmãos aqui também, leia em casa o capítulo 16, tá? Fala das pragas. Capítulo 15, verso 1. Assim, pode colocar a imagem? Espera. Vi no céu ainda outro sinal grande e admirável, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Tá? Então as pragas, nela é consumada a ira de Deus, ou seja, o castigo daqueles que perseguem a lei de Deus. Então eles vão sofrer o castigo, e aí as 7 pragas estão no capítulo 16. Leiam em casa, vocês vão ver que é isso mesmo, tá? Vamos voltar para o Apocalipse 11. Sairá fogo das suas bocas, né? Da sua boca e tal. Então nós sabemos que a lei, ela nos mostra aquilo que é certo. Ao nós rejeitarmos fazer o que a lei nos manda, o que nos resta é a morte eterna, tá? E a morte eterna, ela vai ser aonde? No lago de fogo e enxofre. Tá? Bom, vamos lá. Versículo 6 de Apocalipse 11 diz assim: estes irmão, pode colocar lá no Apocalipse Ilustrado mesmo, que eu acho que vai dar aqui, ó. Aqui vai dar para entender bem, né? Esse é o verso 5, ó, né? Ele fala que será fogo da sua boca e devorar seus inimigos. O fogo é onde? É no lago de enxofre. Aqui onde Satanás e seus anjos também vão queimar. Vai ser fogo do céu aí e vão queimar todo mundo. Bom, vamos lá. Aqui no verso 6 ele fala: estes têm poder, pode colocar no verso 6 aí. Estes têm poder para fecharem o céu para que não chova durante os dias que estiverem profetizando. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Ou seja, a lei de Deus tem esse poder? Tem. Vocês estão vendo aqui seca, vocês estão vendo as úlceras, né? Elas estão relatadas também nas 7 pragas, tá? As úlceras, que a água transformada em sangue. Vocês podem notar que lá no Egito aconteceu também isso aqui, não foi? Lá no Egito aconteceu isso aqui. Nas trombetas também aconteceu. Vocês viram as primeiras 4 trombetas, né? Aconteceu a água transformando em sangue. Vocês puderam ver ali, né? Então, irmãos, também as árvores queimaram e tal.
Isso é consequência do pecado. A consequência da obstinação declarada. Vou dizer assim. A pessoa não quer fazer a vontade de Deus porque ela acha que não precisa. Foi esse o exemplo de Faraó. A Bíblia diz que Deus deu o seu mandamento a Moisés e a Faraó, mas Faraó não quis ouvir o mandamento do Senhor. Então, ele recebeu o pagamento. Não quer dizer que Deus é ruim, mas, ou seja, Deus precisa eliminar o mal da terra, não é? Se você tem duas laranjas, uma está mofada e a outra está boa, se você deixar mofada junto com a outra, o que vai acontecer? Faz duas. Nesse caso, Deus tinha um povo inteiro sofrendo nas mãos de Faraó. Ele precisava dar um jeito. Ele nem matou o Faraó. Né? Se Faraó fosse um pouquinho mais brando, ele não teria perdido nem seu próprio filho. Né? O propósito de Deus não é matar as pessoas, mas ele precisa eliminar o mal. E muitas vezes, quando as pessoas se rejeitam a ouvir, ele tem que usar a vara de pai. Né? Botar um fim na história da maldade. Então, nesse caso, ao os homens rejeitarem a lei de Deus, eles vão receber isso aqui. Leiam Apocalipse capítulo 16, está lá, fala sobre as úlceras, fala sobre a transformação de sangue, fala sobre o sol abrasar. Tá? Agora, como é que a gente sabe com certeza que isso é assim? Vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. No versículo. Nossa, eu não li aqui. Versículo 15. Não, perdão, vamos lá no início. Versículo 1 a 3. Depois a gente lê do 15 para lá. Vamos ler as bênçãos primeiro, tá? Amém. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, etc, etc. Ele vai citando várias bênçãos, várias bênçãos. Então, nós temos essa opção de ouvir a palavra de Deus e colher as bênçãos. E Deus nos colocará sobre todas as nações da terra. Quando? Quando Jesus voltar. Aí, aquele que ficou, ficou, e aquele que foi, viverá eternamente. Né? Vamos ler agora a partir do verso 15. Verso 15 até 17. No verso 15 e 16. 15 e 16 apenas, depois a gente continua. Daqui. Se, porém, não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E maldito serás no campo, maldito serás na cidade, e maldito serás no campo. Ok. Então aqui nós vemos que as maldições vêm sobre aqueles que não obedecem. Vamos ler no versículo 23 e 24. Claro, ali tem várias maldições. Se quiserem, leiam em casa. Tá? Eu até aconselho, leiam o capítulo todo. Diz assim: o céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. E o Senhor dará por chuva a tua pó, por chuva a tua terra, por chuva a tua terra pó, e do céu descerá sobre ti poeira, até que sejas destruído. Então, aquilo que Apocalipse está falando já era uma profecia, né? Deus falou: olha, faz o que eu estou falando, que vai dar certo. Agora, se você não fizer, não tem outra opção, você destruir o mal. Quem estiver do lado do mal vai ser destruído junto. Né? Então, ele fala que na seca não vai ter chuva. E o que a Bíblia diz lá? Vai fechar o céu por 3 anos e? 3 anos e meio. Então, nós vemos que
a consequência da rebeldia contra os mandamentos de Deus é esta. E isso, lembrando, estamos no período da sexta trombeta. Vamos voltar para lá, para Apocalipse. Então nós estamos lendo as consequências daquele que escolher ficar contra a lei de Deus. E aí no verso 7, vamos ler o verso, pode ser aí, isso. Verso 7, pode baixar aqui no versículo 7. Quando acabarem o seu testemunho, acabar o testemunho, irmãos. O que isso significa? A tradução aqui, parece que ela não fecha muito bem, mas o acabar aqui no sentido de quando a mensagem chegar a todas as pessoas. Então, quando ela acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Como? Como é que você vence a lei de Deus, você mata a lei de Deus? Invalidando ela. Nós já temos premissas disso. Querem um exemplo? Claro. De como se tenta matar a lei de Deus? Hoje nós temos os 10 mandamentos bíblicos que estão no livro do Êxodo. E temos outros 10 mandamentos que estão por aí. E a maioria das pessoas obedecem os outros mandamentos e não os bíblicos. Ou seja, invalidando totalmente o mandamento divino. Só que isso no futuro vai acontecer a nível global e vai ser imposição. Vai ser por imposição, tá? Vamos lá. Aqui eu digo, decreto o domingo como dia mundial de repouso e adoração a Deus. Alguma semelhança com a atualidade? Qual que é o dia mais guardado hoje? O dia de descanso que as pessoas descansam? O dia que é? O domingo. E qual foi o dia que Deus santificou lá na criação? No sábado. Então, aos poucos, o inimigo já está invalidando a lei de Deus na mente das pessoas. No futuro, eles vão impor isso para aqueles que não tiveram suas mentes cauterizadas pelas falsas doutrinas. E então, quando eles impuserem isso, será entendido por Deus como tendo invalidado a sua lei. E aí é dito, no verso 8, e os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Cidade se chama Sodoma e Egito. A que se refere essa cidade, irmão? Bom, vamos lá. Existe uma cidade que é mencionada no livro de Apocalipse, capítulo 17. Tá? Vamos ler lá, já estamos caminhando para o final. Apocalipse, capítulo 17. No verso... O verso 18. Não sei se eu falei, mas 18. Vamos lá. Vamos tratar de trazer entendimento. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bom, então essa cidade, a mulher apresentada ali, é a cidade que reina sobre os reis da terra. E essa cidade está aonde? Vamos ler no versículo 9 de Apocalipse 17. Aonde está esta mulher? Ou seja, esta cidade. Versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então a mulher, que é a cidade, está assentada sobre 7 montes. Qual que é a cidade das 7 colinas? Roma. A cidade das 7 colinas é Roma. Então, de que cidade Apocalipse 11 está falando? Roma.
Se a besta é o papado, faz sentido, né? Agora, perdão, de que cidade que eu estou falando não é Roma, é o Vaticano. É a cidade que está dentro de Roma. Agora sim. É o Vaticano, tá? A cidade que se chama Sodoma e Egito, porque se prostituiu. Lembre-se que Apocalipse 17 fala de uma mulher prostituta. Bom, tá aí o porquê que a Bíblia chama de Sodoma e Egito, tá? Egito porque adoravam deuses falsos. Sodoma porque se prostituiu. Deu para entender? Tá vendo? Bom, então a grande cidade ali, aonde vai ser morta a lei de Deus, vão invalidar a lei de Deus, é o Vaticano. Tá? E já fazem isso hoje. Já fazem isso. Você que é católico, nos assiste, infelizmente, a verdade é essa. Né? A Igreja Católica invalidou os mandamentos de Deus. Pegue você o catecismo e a tua Bíblia Católica e compare no livro de Êxodo, capítulo 20. Você vai ver uma grande diferença. Tá? Ali tem pelo menos 3 mandamentos que foram retirados da Bíblia. Bom, vamos lá. Apocalipse capítulo 11, vamos voltar para lá. Apocalipse ilustrado. E aí ele fala: e os seus corpos estarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. O crucificar Jesus aqui é o fato deles não darem valor ao sacrifício do Salvador. Tá? Vamos avançar. Homens de vários povos, línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Vamos lá. O que isso significa? Homens de vários povos, nações e línguas. Quando a pessoa morre e você sepulta a pessoa, pouco a pouco aquele sofrimento ele vai passando. Você vai esquecendo, lentamente, mas vai. Correto? Mas enquanto o corpo está presente, há choro, há pranto. Cada vez que você olha, fala, puxa vida, né? Quando a Bíblia fala que não permitirão que serão sepultados, quer dizer que vai ter um grupo de pessoas que não vão deixar que se esqueça da lei de Deus. Vocês sabem que grupo é esse? Quem são? Bom, poderia dizer os crentes. Aqueles que obedecem os mandamentos. Até não sei se 44 mil vai ter alguns mártires ainda vivos nessa época. Então, irmãos, os crentes, eles vão continuar guardando os mandamentos, vai só a pedra no sapato deles, porque assim, eles obrigam, eles matam e o pessoal continua obedecendo. Mas esse povo não tem jeito, é isso que eles vão dizer. E aí, porque hoje é assim, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, irmão, espero que não seja mal interpretado, tá? Mas se nós tivermos ali um grupo LGBT, aí chega alguém com a Bíblia na mão, vestido adequadamente, qual que é a reação dele? Normalmente, o que acontece nesses grupos, eles desprezam veementemente aqueles que seguem a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus os condena. E eles se sentem incomodados com aquilo. Condena as práticas. Condena as suas práticas. Então, no final do tempo, vai ser a mesma coisa. Todo mundo vai estar adorando o Papa, vai estar seguindo os mandamentos do Papa, e aí vai estar lá, se Deus quiser, a gente obedecendo o mandamento de Deus, guardando o sábado, eles vão ficar nervosos. Tá? Então, existirá um povo que não vai permitir que a lei de Deus seja esquecida. E esse povo é o povo de Deus. Tá? E aí, né, nós vamos ter um contraste entre quem serve a Deus e quem não serve. Certo? Bom, vamos avançar. Está dando para entender, irmãos? Amém? Vamos lá. Verso 10. Amém. Verso 10. E os que habitam na terra, os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandando presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra.
Ou seja, a lei de Deus, ela atormenta quem quer fazer o errado. Certo? Então, quando elas se verem livres, pelo menos a Bíblia já não tem mais valor, não existe mais, porque agora, como é que é? O mundo é outro, as pessoas são outras, as leis são outras, pronto, estou livre, posso fazer o que eu quiser. Né? Eles vão ficar felizes. É de fato. Por exemplo, vamos lá. Vou ilustrar aqui para tentar ser mais didático. Irmãos, vamos supor que você está numa sala onde só tem gente bagunceira. Aí tem lá o nerd, né? O nerd que fica lá no cantinho dele, só estuda, sabe de tudo. E é o mais criticado, né? Porque não entra nada dos outros. Ele não cai na brincadeira. Ele está focado. E isso incomoda os outros. Mas por que? O cara não faz nada, o cara não sei o que e tal. Deixa o cara, né? É tão simples. Mas não, isso incomoda. Então, a lei de Deus também. A lei de Deus é comparável aí, né, claro, ao nerd. Que está lá focado, sabe onde quer chegar, tem as melhores notas. Aí quando chega no final do ano, ele é condecorado, os outros não, mas com razão. Aí fica todo mundo com inveja, né? Mas por quê? Então, o povo de Deus, eles vão ser perseguidos, caçados, e nenhum deles vai chorar. E isso eu estou falando porque já aconteceu no passado e vai acontecer de novo. Nenhum dos mártires morreu chorando ou gritando. Teve alguns que morreram cantando. Mas, poxa, mas o cara está morrendo e está cantando? Pois é o que Deus faz. Sabe? A felicidade e a paz estará no coração daqueles que servem a Deus. E isso vai incomodar. O povo está sem comida, está sem roupa, está sofrendo, está passando frio, está feliz. O que faz? Daí? Porque assim, né? Quando a pessoa quer se vingar da outra, ela tenta fazer com que ela sofra. Mas se tudo que ela faz não faz ela sofrer, pronto. Né? Acabou. Né? Não é assim? Então, é isso que vai acontecer no fim do tempo, irmãos. Com a graça de Deus, eu espero que nós estejamos do lado correto da história. Daqueles que não vão deixar que a lei de Deus seja esquecida. Bom, eles vão se alegar, infelizmente. Vamos avançar aqui, estamos chegando no final já. Verso 10, verso 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, vindo de Deus entrou neles e puseram sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Isso aqui refere ao momento da vinda de Jesus Cristo, tá? Pouco momento antes de Jesus voltar, a lei de Deus vai aparecer no céu. Todo mundo vê que a lei é eterna, que a lei não muda. Né? E aí Jesus volta, ressuscita os seus, transforma os que estão vivos e todos vão ao céu. E aí? O que vai fazer? Né? Acabou. Então, irmãos, é isso que vai acontecer. Todos aqueles que rejeitarem esses 10 mandamentos, a lei de Deus como um todo, vão se arrepender muito. Ou seja, vão chorar muito. Se arrependeram, eu já não sei. Né? Porque fala que eles não se arrependeram para dar glória a Deus, então eles vão lamentar muito. E aí, no verso 12 diz assim: então ouviram uma grande voz que dizia, uma voz do céu que lhes dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade no terremoto, e foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro cedo virá. Aqui, e é interessante, né? Por um breve momento vão dar glória a Deus. Não porque amam a Deus, mas pela força da evidência. Porque não tem jeito. Ele é o Todo-Poderoso, não adianta. A lei dele é a verdadeira. Então eles vão ter que reconhecer mesmo que há força, que Deus venceu. Né? Eles vão ter que reconhecer que Deus venceu. Então, irmãos,
Isso é o que vai acontecer na sexta trombeta. E acreditem, quando isso acontecer, só resta mais uma trombeta. Ah, eu disse que ia falar o que é trombeta, né? Trombeta é o aviso. Tá? Antigamente se utilizava trombetas para avisar o povo. Ficava o atalaia, o vigia, no muro da cidade, na guarita. E aí quando ele via que vinha o exército contra a cidade, ele tocava a trombeta para que o povo se preparasse. Então, as trombetas são avisos. Então, esses acontecimentos são avisos para nós. Então, a sexta trombeta, ela começa bem antes. Vamos pedir para a irmã colocar o gráfico para nós? Está aqui. Está aqui. Banner, ali. Aqui. Tá? Pode baixar um pouquinho, irmão? Vamos lá na linha profética. Baixar um pouquinho. Aqui. Vem para cá um pouquinho. Lá no roxo. Aqui, ó. A sexta trombeta. Ó. Assim, segundo o que a gente entende pela profecia, aproximadamente, tá? Aproximadamente nesta época deveria começar a sexta trombeta, tá? Nós não colocamos o dia aqui porque é irrelevante. O propósito aqui não é dar uma data, mas se o tempo aproximado. Pode ser um pouco antes, pode ser depois, mas se vocês verem, nós estamos longe, tá? A sexta trombeta começa bem antes, ó. Ela tem um período de cerca de 8 anos. 8 anos e meio, mais ou menos, né? 8 anos e pouco. E ela termina lá na sétima trombeta. E o que é a sétima trombeta, irmãos? A volta de Jesus. A volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre a sétima trombeta no próximo estudo. Tá? Então, irmãos, o chamado que Deus faz para nós hoje é isso. Nós queremos estar ao lado da lei de Deus, não só nesse período, mas a partir de hoje, para servir a Deus com o nosso coração e a nossa vida. Quem quer? Bom, eu quero, espero que todos aceitem. E eu falei aqui no mandamento, falei das bênçãos e das maldições também. Mas eu queria falar para vocês que em Cristo nós podemos tudo. Se você acha difícil obedecer a Deus, experimente entregar-se a Jesus Cristo. Experimenta colocar nas mãos dele o teu sofrimento, a tua vida, e ele vai mudar. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos criados para as boas obras. Talvez você fale, mas eu não tenho jeito. Não tem problema, ele cria outro. Ele dá outro coração, outra mente, outro pensamento. Então não tema. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo e venha ser feliz com Ele. Porque nesse tempo só vai estar feliz quem estiver com Cristo. Os outros não, ainda que eles pensem que estão livres, a Bíblia fala que eles não têm descanso nem de dia nem de noite. A mente vai estar a milhão. Tá? Então, irmãos, vamos nos preparar, buscar a Deus e entregar a nossa vida por inteiro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Antes, só para finalizar, quero ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Vamos falar sobre a esperança da salvação que Cristo nos deu. Isso. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A nossa esperança é herdar a salvação e a vida eterna. E isso vai acontecer na última trombeta. Se estivermos fiéis pela fé no Salvador até lá. Amém. Se nós viermos a morrer antes, temos a esperança da ressurreição. Se não passarmos pela morte, seremos transformados. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Vamos nos ajoelhar, louvar a Deus, né, e agradecer por esta palavra. Senhor, meu Deus e Pai, quero te louvar e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Pela palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer os teus mandamentos pela fé no nosso Salvador e que o Senhor possa atrair mais e mais pessoas à tua casa. Amém. Para que estes conheçam, Senhor, a verdade bíblica e possam se preparar para estes eventos. Amém.
E que, Senhor, os cidadãos dos céus aumentem exponencialmente, Senhor. Que aumentem em grande número. E que todos, ó Deus, cheguem ao pleno conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso é o que nós estamos te pedindo. Abençoa cada alma que entrou aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, esta igreja. E abençoa aqueles que estão assistindo, Senhor, o vídeo. Amém. Que todos eles possam ser alcançados pela tua mão saradora, pela tua mão misericordiosa. E todos eles recebam, Senhor, do teu Santo Espírito, o saber e também, Senhor, uma vida transformada em Cristo. Isso é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final do culto, ao final deste estudo. No próximo estudo vamos falar da sétima trombeta, na vinda do Senhor Jesus Cristo, o que acontecerá lá e o que nós devemos saber para nos preparar. Então eu espero você nos próximos estudos. Mas antes de encerrar, eu gostaria de cantar. E essa canção eu gostaria que ela fosse gravada, né? Porque ela é muito especial, tá? Vou chamar então. Bom, coloca aqui para nós, irmã, que diz a Bíblia, por favor. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé, e nós vamos louvar. Então vamos finalizar o nosso culto de hoje. Isso. Pode estar também, não? Que diz a Bíblia, Livro sagrado, para o fiel, eis a questão. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos. Breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos. Breve Jesus iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei. Há de ele achar-vos justificados, ó meditai e respondei. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos. Breve Jesus iremos ver. Amém. Bom, quero desejar a você que nos assiste, que Deus te abençoe e faça na tua vida aquilo que lhe aprouver. Que Deus abençoe a sua família e toda a sua casa, em nome de Cristo Jesus. Amém.